Nesse vídeo aqui eu vou falar de um personagem misterioso, Cavaleiro Fantasma. Vamos conhecer um pouco da história dele agora. Cavaleiro Fantasma refere-se a vários personagens de quadrinhos, sendo mais conhecido o heróico pistoleiro combatente do crime do Velho Oeste, cujo nome é Phantom Rider, publicado pela Marvel Comics. Esse personagem no original era chamado de Ghost Rider e foi mudado com o surgimento do super-herói Ghost Rider, motoqueiro fantasma, no Brasil. No Brasil também houve uma revista de faroeste chamada Cavaleiro Fantasma, publicada pela RGE, mas referia-se a outro personagem, um cowboy mascarado chamado Phantom Ranger, de origem australiana. Histórias clássicas do personagem que primeiro usou o nome Ghost Rider foram publicadas no Brasil sob o título de Fantasma Vingador. O primeiro Ghost Rider da Marvel tinha um visual baseado em personagem publicado pela Magazine Enterprises, criado pelo escritor Ray Crank e pelo desenhista Dick Ayers, para o editor Vincent Sullivan, na revista Teen Hold número 11, de 1949. O personagem associava temas de terror com histórias de faroeste nas revistas. Depois veio a revista Red Mask pela A1 Comics até o aparecimento da Comics Code. Depois que os direitos sobre o nome do Cavaleiro foram esquecidos, a Marvel Comics lançou seu primeiro personagem, com a mesma aparência clássica. Foi na revista Ghost Rider número 1 de fevereiro de 1967. Escrita por Roy Thomas e Gary Friedrich, e com o ilustrador original Dick Ayers. Após o término da série na revista 7, novembro de 1967, o personagem reapareceria em Western Gunfighters, nos anos 70, que trazia também publicações das revistas originais com o título de The Original Ghost Rider Rides Again, que significa O Cavaleiro Fantasma Cavalga Novamente. Com a introdução do motoqueiro fantasma, que usava o mesmo nome de Ghost Rider, a Marvel mudou o nome do herói de faroeste para primeiro Knight Rider, Cavaleiro da Noite, que não foi bem aceito, pois o apelido era dado no sudoeste dos Estados Unidos aos membros da Ku Klux Klan. Para quem não conhece, Ku Klux Klan é um movimento distinto nos Estados Unidos que defende correntes reacionárias e extremistas, tais como supremacia branca, nacionalismo branco e anti-imigração, especialmente em interações posteriores o nordicismo, ou seja, são racistas. Por isso, teve uma republicação na série em 1974-75, depois surgiu o nome de Phantom Rider. Segundo a cronologia da Marvel, 5 homens adotaram o nome de Phantom Rider, ou Cavaleiro Fantasma, sendo que um deles encontra-se nativo até os dias atuais. Carter Slade foi o primeiro a usar o nome de Cavaleiro Fantasma na revista Ghost Rider número 1, em fevereiro de 1967. Ele combatia vestido com um fosforescente uniforme branco, completado com a máscara sem rosto, capa e chapéu branco também. Ele ganhou seu cavalo branco, deu-lhe o nome de Bush. Seu pó fosforescente e outros truques de Flaming Star, ou Estrela Flamejante, um feiticeiro nativo americano o concedeu. Ele nunca foi chamado de Phantom Rider nas aventuras originais. Continuidade da Marvel, Slade só teve esse nome após a sua morte, quando suas aventuras foram recontadas. O espírito de Carter Slade apareceu nos dias atuais para ajudar o motoqueiro fantasma Johnny Blaze. A ideia foi usada no filme Ghost Rider, quando um personagem similar ao Cavaleiro Fantasma foi interpretado por Sam Elliott. Após a morte de Slade em Western Gunfighters número 7, janeiro de 1972, seu parceiro Jamie Jacobs se tornou o segundo Cavaleiro Fantasma. Ele foi rapidamente assassinado em ação, o que fez com que o seu irmão Slade, Lincoln Slade, o delegado federal, se tornasse o terceiro Cavaleiro Fantasma. Lincoln Slade enlouqueceu a ponto de usar suas poções para controlar mentes e atacar a Vingadora Árpia, que viajava no tempo. Com a poção tomada sem efeito, Árpia lutou contra Slade e o derrotou. Slade acabou morrendo em seguida. Nessa ocasião, ele tem que contar com a ajuda do Cavaleiro da Lua e também do Filho de Satã. Este faz um exorcismo e separa os dois espíritos do Cavaleiro Fantasma, que no final acaba tendo um confronto entre os dois. O confronto foi vencido por Hamilton Slade, que venceu Lincoln Slade. Mas quem é Hamilton Slade? Vamos saber agora.
Porém, antes disso eu vou falar do quarto personagem a usar o manto do Cavaleiro Fantasma. Na minissérie Blaze of Glory, o pistoleiro afro-americano Rinnie Jones usou o disfarce de Cavaleiro Fantasma contra o mercenário aliado da clã Night Striders. Jones tinha sido parceiro de Kid Cassidy, quando a dupla era chamada de Guns Hawks. Ele acreditava que Cassidy tinha morrido até sido revelado nessa história que ele ainda estava vivo. Depois da luta contra os Night Striders, Rinnie se aposentou. De novo voltando a Hamilton Slade. Nos dias atuais, um distante parente de Lincoln Slade, chamado Hamilton Slade, trabalhava como arqueólogo num sítio no qual havia restos do seu lendário ancestral. Ao desenterrar relíquias de seus ancestrais, ele foi possuído pelo espírito deles, tornando-se uma nova versão do Cavaleiro Fantasma. Posteriormente, uniu-se ao Tornado, a Estrela Prateada, Asa de Fogo e Lobo Vermelho contra o Hulk, juntando-se ao grupo chamado The Rangers, Guardiões do Deserto.